Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luciano S. Esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais e aqui estamos para mais um vídeo. Antes de começarmos, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito que faça sua inscrição e ative o sininho, pois dessa forma você sempre será avisado quando o vídeo novo for lançado. Depois que você fizer a sua inscrição, aí você assiste esse vídeo até o final. E se você gostar, só se você gostar, aí você deixa o seu like, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. Aproveite também para escrever nos comentários de que cidade do Brasil ou do mundo você está nos assistindo, pois é sempre muito importante para a gente conhecer você que está aí do outro lado. Então é isso, meus amigos, sem mais enrolação, põe seus fones de ouvido, apague as luzes e vamos para a história. Meus amigos, a nossa primeira história de hoje, eu tive algumas dúvidas se eu lia ou não, porque, claro, ela tem um componente sobrenatural, como todas as histórias que a gente apresenta aqui, mas ela tem uma carga muito pessoal da nossa ouvinte. Então, assim, quem tem algum tipo de gatilho, quem não gosta de histórias que trazem um pouco de, eu não vou dizer de sofrimento, né? Mas quando a pessoa passa por algumas situações realmente tristes, é bom pular essa história. Na descrição do vídeo tem a minutagem, é só ir para a segunda história, tá bom, gente? Mas, apesar de tudo, eu acho que todo mundo deveria ouvir o que a Priscila tem para nos dizer. É Priscila Duarte. Ela é da cidade de São Paulo e a história dela chama-se Eles Ainda Estão Aqui. A Priscila nos conta. Boa noite, Luciano e todos os inscritos. Minha história começou quando eu tinha 14 anos. A minha mãe, que se chamava Daniela Duarte, tinha 39 anos e trabalhava como enfermeira em um hospital público em uma cidade vizinha. Ela vivia cansada, mas nunca reclamava de nada. Ela saía cedo, voltava tarde, sempre com aquela sensação de que ela precisava fazer mais. Quando a Covid chegou, ela praticamente passou a morar dentro do hospital. Teve semana em que eu só via minha mãe dormindo no sofá, ainda de uniforme. Um dia ela voltou diferente, mais quieta e com uma febre muito alta. Ela disse que era só estresse, mas em poucos dias ela acabou sendo internada. Depois veio a intubação e depois o silêncio. Não teve despedida, não teve aquele último olhar. O que chegou até mim foi um caixão lacrado, o quarto dela do mesmo jeito e o cheiro do perfume que não saía do travesseiro dela. A casa ficou estranha desde então. Não era só tristeza, tinha uma sensação de presença constante. À noite o corredor parecia maior. Eu acordava achando que alguém tinha passado pela porta do quarto. Às vezes eu escutava o barulho do chinelo dela arrastando no chão, exatamente como sempre foi. Eu me levantava, ia ver e nunca tinha ninguém. Eu pensei que fosse a minha cabeça tentando se agarrar a qualquer lembrança dela. 5 meses depois, o meu pai, com 41 anos, perdeu a vida numa tentativa de assalto. Ele estava fazendo entrega de moto, tentando segurar as contas e manter a casa em pé. No desespero, ele tentou reagir, talvez por medo, talvez por tentar lutar para manter o pouco que ele ainda tinha. Os bandidos, além de levarem a moto, levaram a vida dele também. Quando me deram a notícia, eu senti as pernas falharem. Não caiu lágrima nenhuma naquele momento. Foi como se uma parte minha tivesse sido arrancada ali mesmo. A partir desse dia a casa mudou de vez. Não era só a ausência. Tinha noites em que a televisão ligava sozinha sempre no mesmo horário, perto da hora em que meu pai costumava chegar em casa. O volume subia devagar como se alguém estivesse girando o botão com cuidado. Quando eu desligava, minutos depois ela ligava de novo. Eu passei a tirar o cabo da tomada antes de me deitar. Ainda tinha os meus irmãos. O Mateus, o mais velho, tinha 18 e o Caio tinha 16. Eles tentavam ser fortes por mim,
Os dois trabalhavam, cuidavam da casa e faziam comida. Mas eu via que eles também estavam muito quebrados. A gente dividia o mesmo espaço e a mesma dor. Só que ninguém falava disso. Um dia eles foram visitar a nossa avó paterna. Eu resolvi ficar na casa de uma amiga. Na volta, o carro onde eles estavam, dirigido por um tio meu, foi atingido por um caminhão desgovernado. O motorista tinha dormido no volante. O meu tio e os meus irmãos perderam a vida na hora. Olha, Luciano, quando me contaram, eu não chorei. Eu me sentei na cama e fiquei olhando para frente. O tempo passou, mas eu não saberia dizer quanto. E depois desse dia, a minha casa ficou impossível de suportar. Os quartos dos meus irmãos começaram a apresentar sinais estranhos. As gavetas abriam sozinhas. As fotos deles caíam da estante sempre de madrugada. Em algumas noites, eu escutava passos correndo pelo corredor como quando eles chegavam brincando da rua. Teve uma madrugada em que ouvi uma risada. Não era lembrança, era um som mesmo, real. Era a risada do Caio, do jeito que ele fazia quando ele achava graça de alguma coisa boba. Eu me sentei na cama e eu fiquei escutando. Depois veio também a voz do Mateus, chamando o meu nome muito baixo, como se ele não quisesse acordar ninguém. Aí eu me levantei e fui até a sala. A luz piscou 3 vezes e depois apagou. No escuro, eu senti mãos encostando nos meus braços como um abraço apressado. Eu senti cheiro de sabonete barato, o mesmo que eles usavam. Depois disso, a escuridão tomou conta de mim também. 2 meses depois do falecimento dos meus irmãos, eu tentei tirar a minha vida pela primeira vez. Eu tomei todos os remédios que eu encontrei na casa da minha tia. Aí eu apaguei achando que eu não fosse mais acordar. Só que eu acordei no hospital com a garganta seca e a cabeça muito pesada. Disseram que tinha sido por pouco. Naquela noite, mesmo no quarto do hospital, eu senti alguém sentado na cadeira ao lado da cama. Eu não vi rosto nenhum, mas eu senti aquela presença. O colchão afundou levemente, como quando a minha mãe sentava para me observar dormindo. Quando eu voltei para casa, as manifestações ficaram mais intensas. O relógio da parede começou a parar sempre às 3h20. Depois eu percebi que esse era o horário em que o acidente dos meus irmãos tinha sido registrado. A porta do quarto deles batia sozinha, mesmo, com tudo fechado e sem vento nenhum. Uma vez eu encontrei marcas de mãos no espelho do banheiro, como se alguém tivesse apoiado os dedos ali. As marcas eram pequenas, parecidas com as do meu irmão Caio. No dia do aniversário da minha mãe, eu fui até uma ponte conhecida da região. Eu fiquei ali por muito tempo olhando os carros passarem. A sensação era de que alguém me observava o tempo inteiro. Então, momentos antes de eu me jogar lá de cima, uma senhora passou, me puxou e me abraçou forte. O abraço dela parecia o abraço da minha mãe. E naquele momento eu desabei. Eu voltei para casa decidida a não tentar de novo. Mas não por esperança. Foi por medo mesmo. Então nessa noite eu sonhei com os 4. Eles estavam sentados à mesa da cozinha do jeito que a gente costumava ficar aos domingos. Só que ninguém falava nada. Eles só me olhavam. E quando eu acordei, a mesa da cozinha estava posta. Pratos, copos e talheres. Tudo limpo. A casa estava trancada. E nessa época eu morava sozinha. Hoje, com 19 anos, eu ainda estou aqui. Eu moro de favor com parentes, mas às vezes eu volto naquela casa para pegar alguma roupa ou algum documento. E toda vez que eu entro, eu sinto que eu não estou sozinha. As luzes piscam, o rádio liga numa estação antiga que a minha mãe gostava. Uma vez, ao sair, eu ouvi claramente 4 batidas na porta, como a gente combinava quando alguém chegava tarde em casa. Eu não tento mais explicar.
Eu só sei que eles não foram embora completamente. Alguma coisa ficou presa ali, ligada a mim, à casa, à dor que a gente compartilhou. Eu sigo vivendo, estudando e respirando. Mas todas as noites antes de dormir, eu sinto alguém sentar na beirada da cama. E por mais estranho que pareça, isso é o que ainda me mantém viva. Assina Priscila Duarte, da cidade de São Paulo. Priscila, lendo a sua história, eu fiquei preocupado em saber se você continuava sozinha nessa casa. Mas aí depois você disse que você tá morando com os parentes, né? E assim, não fica achando que você tá morando de favor, não. Você tá com a sua família, tá? Você tá com seus parentes, gente que se importa com você. E eu tenho certeza que ninguém deve se incomodar com a sua presença lá. E olha, eu vou deixar o número que é do CVV, que é do Centro de Valorização da Vida. É só você discar 188. Esse número funciona de qualquer lugar do Brasil e eu já pesquisei, ele funciona na cidade de São Paulo, onde você mora. Ele é gratuito, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando você tiver esse tipo de pensamento destrutivo novamente, procure conversar com alguma pessoa querida, com alguém da sua família, com alguém de confiança, com algum amigo, com alguma amiga, com algum namorado, se você tiver, ou procura ligar para esse número, tá bom? Mas não fica sozinho de jeito nenhum, tá? Procura ajuda, tá bom? E assim, um dia atrás do outro, eu tenho certeza absoluta que essa fase vai passar. Tá bom, minha amiga? A vida continua, tá? E você ainda tem muito o que viver. Fica com Deus, tá? E muito obrigado por ter enviado a sua história pra gente. Continuando, a nossa segunda história de hoje vem de Santarém, no Pará. Foi enviado pela Jéssica Porto e chama-se A Lanterna dos Afogados. A Jéssica nos conta. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes. Esse fato aconteceu quando a minha avó ainda era criança, numa época em que quase tudo ficava guardado na memória das pessoas. Não tinha registro, as pessoas não tiravam fotografia com tanta facilidade e nem jornal chegava todos os dias na cidade. O que acontecia virava história contada em roda, repetida por gerações. Entre nós, existe uma frase que a minha avó repetiu até ficar velhinha, sempre do mesmo jeito e sempre com o mesmo peso na voz. Ela dizia: a água pode matar até o melhor nadador do mundo. Ela nunca falou isso como se fosse um ditado qualquer. Era sempre como um aviso, já que a gente morava bem próximo a um rio. Naquele tempo chovia sem parar. E não era chuva passageira. Eram dias e noites seguidos de água caindo do céu. O chão vivia encharcado, o barro grudava nos pés e o rio crescia mais a cada dia. A água passava das margens, invadia o mato, arrastava galhos, pedaços de cerca, animais mortos. O barulho do rio era constante, parecia um lamento grave que ecoava pela região inteira. Quem morava ali percebia que o rio estava diferente. Não era só cheio. A água estava escura, parecia mais grossa e com um movimento estranho. À noite, minha avó dizia que dava para ouvir sons vindos do rio, como se a correnteza murmurasse palavras que ninguém entendia. Os mais velhos evitavam chegar perto depois que escurecia. O tio da minha avó, chamado João Carneiro, era conhecido por ser um homem correto demais. Ele era daqueles que não aceitavam dever nada a ninguém, e ele tinha muito orgulho disso. O João cresceu morando à beira do rio. Desde menino, nadar e atravessar de canoa faziam parte da vida dele. Ele conhecia cada curva, cada ponto mais fundo, cada redemoinho antigo, e por isso muitos achavam que ele nunca correria perigo ali. Mesmo assim, naquela semana, várias pessoas alertaram o João. Diziam que o rio estava traiçoeiro,
que a correnteza não estava normal e falavam que a água parecia viva, nervosa. Mas ele precisava atravessar. Não era capricho, era um compromisso, coisa que ele não costumava quebrar. Ele entrou na canoa no fim da tarde. O céu estava fechado, pesado, com nuvens muito baixas. Quem observava da margem sentia um aperto estranho, como se alguma coisa estivesse errada. A canoa começou a se mover e a água batia com força nas laterais. O rio empurrava a embarcação como se quisesse desviá-la do caminho. Quando o João chegou perto do meio do rio, a canoa virou de repente. Não foi uma virada lenta, ela foi brusca e violenta. A água engoliu tudo num instante. O João caiu e a canoa foi levada pela correnteza, girando. Todos pensaram que ele ia nadar direto para a margem. Ele era forte e experiente. Mas teve um detalhe que mudou tudo. Aquela canoa não pertencia a ele. Em vez de seguir para a beirada, o João começou a nadar atrás da canoa. A água parecia puxar ele para baixo enquanto empurrava a canoa para frente. As pessoas começaram a gritar desesperadas, pedindo para ele largar aquilo. Diziam que uma canoa não valia a vida dele e que a vida dele era muito mais importante do que aquilo. O João respondia enquanto nadava, dizendo que ele precisava alcançar a canoa e que ele não podia perder o que não era dele. A voz dele ecoava pelo rio, mas parecia que a água abafava as palavras. Quem escutava dizia que em certos momentos a voz vinha distorcida, como se estivesse sendo engolida pelo som da correnteza. Foi então que um redemoinho apareceu. A água começou a girar num ponto específico, formando um círculo profundo. Não era um redemoinho comum. A água afundava e subia ao mesmo tempo, como se respirasse. O João foi puxado para baixo e desapareceu da superfície. Alguns segundos depois, ele voltou. Mas quem olhava percebeu que tinha alguma coisa errada. No oceano, o João nadava com dificuldade, como se algo estivesse segurando as pernas dele por baixo. Ele tentou mudar de direção e ir para a margem, mas o redemoinho não deixava. Toda vez que ele tentava subir, a água puxava ele de volta para o fundo. Dizem que naquele momento o rio ficou silencioso por alguns segundos. O barulho da correnteza diminuiu, como se tudo estivesse concentrado naquele ponto. O João lutava, mas o corpo já estava pesado. O esforço de nadar naquela água carregada drenou todas as forças dele. Até que ele afundou de vez. A superfície do rio se fechou sobre ele, como se nada tivesse acontecido. E depois disso, o rio voltou a correr normalmente. No dia seguinte se formou um mutirão para procurar o corpo. Homens entraram no rio, outros seguiam pelas margens. Alguns diziam sentir arrepios ao entrar na água, como se tocassem em alguma coisa invisível. Teve gente que jurou ouvir uma respiração vindo debaixo da água, mesmo sem ninguém por perto. Para a mãe do João, uma senhora já de idade, contaram que ele tinha viajado às pressas. Mas ela não aceitou. Ela andava nervosa, falava sozinha, dizia que a alma do filho ainda estava por perto e que ela a sentia. À noite ela acordava assustada, dizendo que tinha ouvido água pingando dentro de casa, mesmo sem chover. Dentro da casa havia um papagaio. A ave escutava tudo, e em um momento em que a senhora perguntou em voz alta o que estavam escondendo dela, o papagaio falou. Ele disse com clareza que o João Carneiro estava dormindo no fundo do rio. Quando ela ouviu aquilo, ela entendeu tudo. Ela disse que as águas tinham levado o filho dela. O corpo dela não suportou a dor e ela desmaiou. Luciano, o João, foi encontrado 3 dias depois.
Usaram um costume antigo aprendido com os mais velhos. Colocaram uma vela acesa no centro de um prato e soltaram no rio. O prato desceu lentamente como se estivesse sendo guiado. E em um certo ponto, ele começou a girar sem sair do lugar. E a vela não se apagava, mesmo com o vento. Ali eles mergulharam e encontraram o corpo num trecho mais fundo, preso como se o rio não quisesse devolvê-lo. O corpo já mostrava sinais do tempo que ele passou na água. Depois disso, o rio nunca mais foi o mesmo para a família. Minha avó dizia que em noites de lua cheia, ainda dava para ouvir o rio chamando. E por isso ela sempre repetia: não importa o quanto alguém saiba nadar, a água não aceita desafios. Quando ela resolve cobrar, ela cobra até o melhor nadador do mundo. Uma ótima noite a todos e muito obrigado pela atenção. Assina Jéssica Porto, de Santarém, no Pará. Jéssica, minha amiga, muito obrigado por ter enviado essa história pra gente. Uma ótima noite pra você e fica com Deus. Amigos, a nossa terceira história de hoje, a pessoa que nos enviou pediu para não ser identificada. A história chama-se A Figura na Casa Deserta. Boa noite a todos. Luciano, eu gostaria que você não citasse meu nome verdadeiro, por favor. Eu quase não falo sobre isso fora do trabalho, porque esse tipo de coisa sempre acaba virando piada. Quem trabalha de madrugada aprende a rir de barulho estranho, de vulto no canto do olho, dessas histórias que todo mundo diz já ter passado. Só que o que aconteceu comigo naquela noite não entra nessa conta. Aquilo não foi impressão, não foi cansaço e muito menos imaginação. Até hoje eu lembro de cada detalhe com clareza demais. Eu sou policial militar e naquela época eu fazia muito patrulhamento sozinho durante a madrugada. Era comum me jogarem para bairros mais afastados, lugares esquecidos pelo poder público, com ruas mal iluminadas e casas caindo aos pedaços. Nessa noite específica, eu estava rondando por uma área assim. Casas simples, muitas abandonadas, muros pichados, lixo acumulando nas calçadas e muitos cachorros soltos em tudo quanto é canto. Esse era o tipo de lugar onde qualquer movimento fora do normal já chama a atenção. Devia ser por volta de 2:30 da manhã. O calor estava forte, então eu deixei os vidros da viatura abertos. O rádio estava baixo, só aquele chiado de fundo. Eu seguia devagar por uma rua estreita onde quase todas as casas tinham o mesmo formato. Laje sem acabamento, caixa d'água velha em cima e fios atravessando um poste ao outro. Não tinha ninguém na rua. Não tinha nenhum bar, nem gente conversando, nem moto passando. Foi aí que eu senti que eu estava sendo observado. Não foi um medo imediato. Foi uma percepção estranha, como quando alguém fica encarando você por tempo demais. Eu olhei pelo retrovisor e depois para os lados, tentando achar de onde vinha isso. Quando eu levantei o olhar para frente, eu vi alguma coisa em cima do telhado de uma casa abandonada do lado direito da rua. No começo eu pensei que fosse uma pessoa agachada. A postura lembrava alguém tentando se esconder com o corpo curvado, só que aquilo não se mexia como gente. A silhueta era escura demais, mesmo para aquele trecho mal iluminado. O que mais me chamou a atenção foram os olhos. Eles refletiam a pouca luz do poste de um jeito estranho, com um brilho avermelhado, fixos em mim. Eu freiei a viatura quase no susto. A cabeça já foi direto para o pensamento de invasão, alguém usando a casa abandonada para se esconder ou fazer coisa errada. Isso acontece direto. Aí eu peguei a lanterna e desci do carro com muito cuidado. O silêncio era tão grande que dava para ouvir os meus próprios passos no asfalto. A casa não tinha portão.
A entrada era só um vão torto, onde antes devia ter uma porta. A parede da frente estava toda rabiscada com pichações e símbolos que não pareciam coisa de adolescente. Eram desenhos tortos, alguns circulares, outros parecendo riscos feitos às pressas. Eu entrei perguntando em voz alta se tinha alguém ali dentro, como manda o protocolo, mas ninguém respondeu. Luciano, por dentro, a casa estava em estado de abandono total. Restos de móveis quebrados, colchões queimados, garrafas vazias espalhadas pelo chão. O cheiro era uma mistura de mofo, fumaça antiga e coisa estragada. Eu avançava devagar, iluminando canto por canto. O piso estava coberto de entulho e cada passo que eu dava fazia barulho. Eu passei pela sala e eu cheguei a um corredor estreito que levava para o fundo. No teto havia uma parte sem laje aberta para o céu. Quando eu levantei a lanterna para olhar para aquela área, eu vi que a figura que antes estava no telhado, agora estava dentro da casa. Ela ocupava quase todo o espaço vertical do corredor. Ela era muito alta, com um corpo extremamente fino, como se tivesse sido esticada por alguma coisa. A pele era escura, não parecia roupa e nem sombra projetada. Era como se ela fosse feita de uma escuridão sólida. Os braços eram longos demais, pendurados ao lado do corpo, e as pernas pareciam dobrar de um jeito que não combinava com nenhuma articulação de nenhum ser humano. Os olhos eram a mesma coisa que eu tinha visto lá fora, só que de perto aquilo era muito pior. Eles eram vermelhos, eram fundos e aquela coisa não piscava. Eles estavam totalmente focados em mim. A criatura não fazia barulho nenhum. Ela não respirava e nem se mexia. Eu tentei reagir como eu fui treinado, mas o meu corpo não respondeu. A lanterna tremia na minha mão, apontada direto para aquela coisa. Eu queria gritar, eu queria puxar a minha arma, mas nada acontecia. O meu coração batia tão forte que parecia que ia pular do meu peito. A sensação era de estar sendo analisado, como se aquela coisa estivesse decidindo o que iria fazer comigo. Depois de alguns segundos que pareceram longos demais, a figura deu um passo lento para trás. O movimento foi suave, quase deslizando. Ela recuou em direção ao quintal e, sem fazer nenhum gesto brusco, desapareceu na parte escura do fundo da casa, como se tivesse se dissolvido na própria escuridão. Eu demorei um pouco para conseguir me mexer. Quando eu consegui, eu não fui atrás dela. Eu saí da casa do jeito que deu, voltei para a viatura e arranquei dali. Eu só parei quando eu cheguei em uma avenida mais movimentada, com mais luz e algum sinal de vida. Eu fiquei ali alguns minutos respirando fundo, tentando entender o que eu tinha acabado de ver. Naquela noite eu não contei nada para ninguém. Eu continuei o turno como se nada tivesse acontecido, mas eu evitei passar perto daquela rua. O medo maior não era da criatura em si, era de falarem que eu estava inventando história, ou então que a minha cabeça não estava muito boa. Algumas semanas depois, durante uma conversa no batalhão, um policial mais antigo comentou sobre uma casa abandonada em uma área parecida com aquela onde eu estive. Ele falou de gente encontrada sem vida lá dentro, de brigas, de pessoas que entravam e não saíam bem. Aquilo me chamou a atenção. Eu quis saber mais a respeito, fingindo uma curiosidade normal. Foi aí que outro colega comentou com um tom sério que vários já tinham visto uma figura preta com olhos vermelhos naquela casa. Uns diziam que era uma manifestação ruim. Outros falaram que era o acúmulo de tudo que acontecia ali. Mas todos concordaram em uma coisa: quem via nunca se esquecia. Eu nunca mais passei por aquela rua. Até hoje, quando eu faço patrulha de madrugada e eu vejo alguma casa abandonada em um bairro pouco movimentado, eu sempre presto atenção nos telhados e nos corredores escuros, porque depois daquela noite, eu aprendi que nem tudo que se esconde nesses lugares
é humano. Muito obrigado a todos pela atenção. Meu amigo, muito obrigado pelo seu envio. Uma ótima noite para você e fique com Deus. Meus amigos e minhas amigas, a nossa última história de hoje vem da cidade de Campina Grande, na Paraíba. Foi enviado pelo Pedro Paulo Mendes e chama-se O Rádio Fantasma. O Pedro Paulo nos conta. Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvintes do canal. Eu sou mecânico e eu trabalho em uma oficina que fica aqui mesmo na rua onde eu moro. Eu passo os meus dias com barulho de motor, clientes reclamando de preço, rádio ligado alto para disfarçar o cansaço, entre outras coisas. Mas à noite as coisas ficam diferentes. Eu costumo pegar alguns serviços atrasados e ficar sozinho até bem tarde, às vezes até virando a madrugada. Eu não faço isso por necessidade, eu faço mais para ocupar a minha cabeça. Depois que eu me divorciei e a minha mãe faleceu, eu não gostava muito de ficar em casa em silêncio. A oficina fica numa rua meio esquecida, em que o comércio já está todo fechado depois das 7 e a rua fica quase toda deserta. Eu tenho um rádio antigo que fica em cima de uma prateleira desses grandes com acabamento de madeira e com um botão muito duro de girar. Ele já estava lá antes de eu começar a trabalhar naquele lugar. Ele pegava poucas estações e sempre com muito chiado. Mesmo assim eu deixava ele ligado, mais como companhia do que por causa da música. Numa noite dessas, já passava de 1 da manhã, e eu estava mexendo no motor desmontado com as mãos sujas de graxa, quando eu percebi que o rádio tinha parado em uma estação onde só se ouvia estática. Eu não estranhei porque isso acontecia direto. O estranho foi quando, no meio do chiado, surgiu uma palavra solta. Foi bem baixo, quase misturado ao ruído. Eu achei que fosse impressão minha e continuei trabalhando. Mas, minutos depois, outra palavra surgiu. E depois, mais uma. Não era uma frase completa, mas eram palavras que juntas faziam sentido para mim. Coisas simples, comuns, mas que ninguém ali podia saber. O nome de um prato que só minha falecida mãe fazia, uma referência a um objeto antigo que ela guardava na cozinha, e um comentário sobre trabalhar demais. Eu larguei a chave no chão e fiquei olhando para o rádio, tentando entender de onde aquilo vinha. Eu cheguei a girar o botão de sintonia, achando que ele tivesse caído numa emissora qualquer. Mas não. Não tinha nenhuma estação ativa naquela frequência. Era só chiado. Mesmo assim, as palavras continuavam surgindo espaçadas, como se alguém estivesse escolhendo bem o que dizer. Não era uma voz clara. Parecia mais um sussurro atravessando interferência. Mas dava para entender algumas coisas. Naquela primeira noite eu desliguei o rádio da tomada e eu fui embora mais cedo. Só que na noite seguinte, aconteceu de novo. Eu nem tinha ligado o rádio. Ele simplesmente começou a chiar sozinho. O botão estava na posição desligado, eu tinha certeza. O chiado encheu a oficina e pouco depois vieram as palavras. Dessa vez mencionaram o apelido que a minha mãe usava só comigo quando eu era criança. Aquilo me fez sentar numa caixa de ferramenta e ficar ali ouvindo, sem coragem de interromper. O mais estranho era que parecia que aquela comunicação sabia exatamente quando eu estava sozinho. Teve uma noite em que um colega passou rapidinho por lá para buscar uma peça que ele tinha esquecido, e no instante em que ele entrou, o rádio ficou mudo. Nem chiado tinha. Assim que ele foi embora e a porta baixou de novo, o som voltou como se nunca tivesse parado. As mensagens nunca pediam nada. Elas nunca davam ordens. Eram lembranças, observações, pequenos alertas. Uma vez, a voz falou para eu tomar cuidado com uma mangueira ressecada que eu tinha ignorado mais cedo. E no dia seguinte, quando eu fui olhar, ela estava prestes a estourar. Em outra noite,
Mencionou um problema num carro que ainda nem tinha dado sinal. Horas depois, o defeito apareceu exatamente como foi descrito. Eu comecei a responder em voz baixa, meio sem pensar. Eu não falava frases longas, eu só confirmava que eu tinha entendido. O rádio nunca respondia direito às minhas respostas, mas depois vinha outra mensagem como se ele tivesse ouvido. Eu não sentia conforto naquilo, mas eu também não sentia medo. Era uma sensação estranha de presença, como se alguém ocupasse o mesmo espaço, mesmo sem ser visto. Com o tempo, eu percebi que as mensagens começaram a ficar mais espaçadas e menos frequentes. Era como se aquela comunicação estivesse se desgastando. Numa das últimas noites, o rádio mencionou uma lembrança específica do dia em que a minha mãe morreu. Um detalhe que eu nunca tinha contado para ninguém. E depois disso, ficou só o chiado por vários minutos, até o som desaparecer de vez. Na noite seguinte, o rádio não ligou, nem sozinho e nem manualmente. Eu tentei mexer, tentei trocar a tomada, verificar os fios, mas ele estava morto. Eu levei o rádio num técnico conhecido e ele disse que o circuito daquele rádio estava queimado fazia muito tempo. Segundo ele, era impossível aquele rádio ter funcionado ininchiado durante todo aquele tempo. Apesar disso tudo, eu ainda continuei trabalhando de madrugada, mas o silêncio ficou mais pesado do que antes. Às vezes, eu ainda olho para a prateleira onde o rádio ficava, esperando ouvir alguma coisa. Mas nunca mais aconteceu. E no fundo, eu sei que se acontecer de novo, só vai ser quando eu estiver completamente sozinho. Esse foi o meu relato, Luciano. Muito obrigado por lê-lo. Uma ótima noite para você e para todos os ouvintes. Assina Pedro Paulo Mendes, de Campina Grande, na Paraíba. Paulo, meu amigo, muito obrigado por você ter enviado a sua história para o canal. Um grande abraço para você também, meu amigo, e fica com Deus. Pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Eu espero sinceramente e do fundo do meu coração que todos tenham gostado. E se gostaram, já sabem, deixa o like, pois isso ajuda muito o nosso canal. Lembrando também que se você quiser ver o seu nome aparecendo aqui do lado, é só você se tornar membro do canal, contribuindo com apenas R$ 7,99 ao mês. Esse é um valor para lá de simbólico, mas que nos ajuda e muito a continuar produzindo conteúdo. O link para você se tornar membro está na descrição do vídeo. Então é isso. Continue por aqui, maratone o nosso conteúdo e não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Lembrando que nós temos um encontro marcado aqui mesmo, amanhã, às 8 da noite. Uma ótima noite a todos, muito obrigado pela presença, uma vida longa e próspera a todos e até uma próxima história.